Se você tem imóvel rural, presta atenção nesse vídeo. Hoje eu quero falar sobre uma situação muito interessante e muito comum no direito imobiliário rural. Imagina um imóvel rural que pertence a mais de uma pessoa. Um dos coproprietários tem uma fração menor e quer regularizar a sua parte, ou seja, individualizar a área e sair daquela matrícula única. Do outro lado, existe um outro proprietário ou outros proprietários com uma parte muito maior do imóvel. Até aqui parece um caso simples de desmembramento, mas não é. Não é porque, em muitos casos, para individualizar corretamente essa fração menor, não basta mexer só nela. A regularização da matrícula exige retificação, atualização de medidas, memorial, georreferenciamento, ajustes técnicos do perímetro. Isso acaba alcançando, obrigatoriamente, também a área remanescente do outro ou dos outros proprietários. E aí que nasce o impasse. O proprietário ou os proprietários das áreas maiores dizem o seguinte: para mim tudo bem, eu aceito dividir, eu assino o que precisar, autorizo, mas eu não pago nada, eu não vou gastar nada. Numa primeira escuta, tem gente que até acha isso razoável, só que juridicamente a situação é muito mais séria do que parece. O primeiro ponto é o seguinte: ninguém é obrigado a permanecer em condomínio para sempre. O Código Civil autoriza o condômino a exigir a divisão da coisa comum. A jurisprudência do STJ trata isso como um direito potestativo, ou seja, a recusa do outro não tem força para me aprisionar eternamente se eu quero sair daquela copropriedade. Mas esse não é o único ponto importante. O regime jurídico da divisão de uma coisa comum trabalha com a ideia de que despesas dessa divisão elas não desaparecem por vontade de apenas um dos condôminos. Elas existem e precisam ser enfrentadas. No imóvel rural, isso ganha ainda mais peso, porque a divisão não depende só da vontade jurídica, ela depende de vários outros aspectos. Depende de viabilidade técnica, de registro. Quando se fala nessa retificação de área, precisa de georreferenciamento, certificação, desmembramento, ou seja, custos, dinheiro também. Nós não estamos falando apenas de burocracia, de documentação. Existe toda uma estrutura para transformar uma fração de uma área que está junta em frações separadas, aptas a gerarem matrículas individualizadas. O próprio INCRA deixa isso muito claro quando trata da certificação de imóveis rurais. Alterações de área, desmembramento, partilha, transferências precisam de base técnica. Agora, qual é o ponto interessante desse caso? Se essa regularização toda para separar a fração menor das outras frações melhoram a descrição, o perímetro, melhoram a situação registral do imóvel como um todo, inclusive da área maior, trazendo inclusive uma valorização, os outros coproprietários que não querem dividir as despesas receberiam esse benefício de forma gratuita. Talvez até nem quisessem, talvez não estivessem preocupados com isso naquele momento. Mas o fato é que eles vão receber a área deles mais organizada do que ela estava antes e valorizada. E aí entra uma pergunta que realmente importa para o direito. Por que o coproprietário menor tem que pagar sozinho por uma regularização que melhora a situação de todos os demais? Perceba que eu não estou dizendo que toda despesa deve ser dividida matematicamente da mesma forma, exatamente igual. Isso depende de cada despesa e do caso concreto. Há custos que podem ser mais ligados a justamente o interesse daquele que quer sair. Há outros custos que se aproveitam para toda a matrícula. Mas há também despesas que precisam ser rateadas de forma proporcional. Outras talvez comportem uma discussão diferente. Assim, depende do caso concreto. Agora, uma coisa é clara. Não se pode tratar como se fosse natural que um dos coproprietários apenas, muitas vezes aquele com a parte menor, banque sozinho toda a engrenagem técnica e jurídica que acaba sendo necessária para entregar também aos outros as suas matrículas corrigidas, organizadas e valorizadas. E essa ideia, ela conversa com um ponto muito importante da jurisprudência. O STJ já reconheceu que a pretensão de reembolso de despesas feitas com a coisa comum decorre da própria relação entre coproprietários. Traduzindo isso para uma linguagem simples, se um dos condôminos se apenas um dos proprietários precisar adiantar um gasto necessário ligado à coisa que é comum,
existe fundamento jurídico para discutir reembolso, ou seja, cobrar dos demais. Na prática, isso costuma exigir uma análise em camadas. A primeira é técnica. O imóvel comporta mesmo desmembramento? Se sim, a fração pretendida respeita a fração mínima de parcelamento de solo do município? A matrícula permite esse caminho? Que tipo de retificação será exigida? Entende que tem muita coisa envolvida? Haverá impacto na área remanescente? Segunda camada, econômica. Quais custos existem? Quem se beneficia de cada etapa? Faz sentido? Que forma de rateio? Proporcional? Quem paga o quê? Depende. Faz sentido adiantar e depois cobrar? Depende também da urgência do caso. Estou querendo vender, preciso dar a dividida para alguma situação que vai me gerar um lucro? Faz sentido discutir compensação financeira? Tudo isso tem que ser pensado. E a terceira camada que eu posso já dizer é estratégica. Dá para resolver extrajudicialmente ou já existe uma situação pessoal de resistência, né, que justifique a judicialização? Porque esse tipo de caso não se resolve com uma conversa rápida e genérica. Eu deixo dividir, mas não pago nada. Isso não é solução jurídica. Isso é uma tentativa de transferir integralmente o custo que vai acabar me beneficiando para o lado que está pressionado por alguma razão a resolver. E aí é justamente onde aquela pessoa costuma se sentir injustiçada e com razão. Não porque o outro não quer dividir, mas porque ele não quer assumir nenhum ônus, embora também vai colher benefícios dessa regularização. Do ponto de vista prático, eu gosto de pensar em 3 saídas possíveis. A primeira é sempre tentar resolver isso extrajudicialmente, fazendo uma proposta estruturada, com um orçamento técnico, com uma explicação do impacto que essa regularização vai trazer para todas as áreas envolvidas e uma definição clara do rateio ou do reembolso, que pode ser cobrado depois. A segunda, se houver estratégia para isso, é adiantar as despesas indispensáveis para iniciar o processo, talvez até terminá-lo, e depois discutir apenas uma recomposição proporcional dos valores. A terceira, se não tiver solução dessas outras formas, é levar o caso para o judiciário, pedindo a extinção do condomínio e, dentro dessa ação, tratar a forma de saída, tratar das providências necessárias, da responsabilidade pelos custos que viabilizam essa saída. E se a divisão física ela não for tecnicamente possível, aí a discussão muda de figura e pode caminhar para a alienação judicial, que é como se resolve dissolução de condomínio quando o bem não é divisível. Se eu tivesse que resumir esse tema em uma única frase, eu diria o seguinte: o coproprietário que quer sair do condomínio rural não pode ser transformado num financiador sozinho da regularização que também beneficia todos os demais. Porque no final das contas, o conflito não é sobre terra, é também sobre justiça na distribuição do custo dessa regularização. É esse exatamente o tipo de caso que uma análise jurídica superficial pode até atrapalhar. Porque olhando de fora parece uma divergência entre coproprietários, apenas isso. Mas olhando direito, você percebe que envolve muita coisa. Direito de propriedade, a possibilidade de extinção de condomínio, registro imobiliário, questões técnicas de georreferenciamento, custo, um benefício econômico que certamente virá atrelado, estratégias processuais, tudo misturado no mesmo caso. Por isso, em imóvel rural, o erro mais comum é achar que basta boa vontade para resolver. Às vezes a pessoa até assina, mas ela quer assinar sem pagar. E em certos casos isso significa o seguinte: ela quer receber a parte dela arrumadinha às custas do outro. E é aí que o jurídico precisa entrar com o método.